Senhor! Ei, garoto! Vá até Constantinopla e peça ajuda. Rápido! Esses pagãos vão acabar com o nosso império. Senhor! Roma caiu! O Império de Roma implora por vossa ajuda. Senhores, Roma está sendo destruída e clama por nossa ajuda. Eles são os fracos, não aguentam segurar meia dúzia de germaniquinhos fracotes? Quem é o chefe aqui? Salve, meus cavaleiros! Thiago aqui, sejam muito bem-vindos ao Impérios AD. Era o fim de Roma. Um período de trevas, caos e escuridão toma conta do Ocidente. As colunas da civilização ocidental foram derrubadas por invasores pagãos bárbaros, num pandemônio que trouxe a morte, o caos e a destruição da civilização mais importante da história do Ocidente. É exatamente isso que muita gente pensa que aconteceu com o mundo quando o Império Romano caiu. Mas por mais que seja épico imaginar um cataclismo universal com a queda do Império Romano, a realidade foi um pouquinho diferente disso. É porque, ao contrário do que muita gente pensa, o Império Romano não caiu no século V AD. Ele continuou vivendo da Silva, só mudaram o nome dele. Império Bizantino. Mas se você vivesse lá naquela época, você não ia gostar muito disso aí, não. Que parada é essa, mano? Tá me xingando? O fato é que muitos dos nossos valores, crenças, costumes, arte, cultura foram criados e até preservados no leste europeu e ajudaram a formar o mundo que a gente vive hoje. Então, cavaleiros, essa é a história do Império Bizantino. Querida, arrume suas malas. O que houve, Constantino? Cansei de Roma, cansei do Coliseu, cansei desses pagãos, cansei desses deuses, cansei de tudo. Vamos sair daqui. E para onde vamos? Constantinopla. Que nome horroroso! Eu tirei do meu nome, mulher. Constantino gostava dessa região aqui, Bizâncio, do grego antigo Byzantion. Repita comigo. Byzantion. Então, em 330 AD, ele cria a cidade de Constantinopla, porque adivinha só, a cidade era dele. Depois de 1000 anos, Roma não era mais a capital dos romanos, agora era Constantinopla. Constantino gostava do cristianismo, gostava dos cristãos, foi o primeiro cristão não oficial do Império Romano. Ele teve filhos, que tiveram filhos, e assim ele nasceu. O primeiro cristão ocidental, Teodósio, cristão bitolado. Esse templo é de quem? De Minerva, senhor. Derruba. E esse aqui? É de Vênus, senhor. Derruba. E esse aqui? É de algum grego, senhor. Derruba. Deixa esse cara quieto aí, mano. Teodósio acaba com o paganismo e o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano. Em 395 AD ele morre e o império é governado por seus dois filhos, Honório em Roma, Arcádio em Constantinopla. E o império crescia, prosperava, expandia e aumentava até que... Toque, toque. Quem é? Os bárbaros. Roma é destruída e a parte ocidental do Império Romano é conquistada pelos bárbaros liderados pelo monstro germânico Alarico. Mas principalmente por ele, o flagelo romano Átila o Huno. Do final do século IV até o século VIII, Roma seria a casa da barbarada toda da Europa. Mas não tema, Constantinopla já sabia como lidar com a ameaça pagã. E ano que vem eu quero PS5, mano. Mas o imperador Teodósio II teve um plano genial que ia acabar com a farra dos pagãos. Em 413 ele constrói uma muralha colossal de 12 metros de altura por 5 de espessura
e que deixaria Constantinopla segura e protegida até 1204. Constantinopla estava em paz e agora podre de rica graças a ele. O primeiro imperador capitalista da história, Zenão I. Ele faz uma série de reformas tributárias que fazem a economia do Império Bizantino disparar. Quando ele morreu em 518 AD, o tesouro do Império tinha 150 mil quilos de ouro. Sabe quanto é isso? Muito ouro. Era tanta felicidade e grana que o imperador Justiniano I e o povo resolveram apostar em corridas de cavalos. Mas num dia normal, no ano 532 AD, algo inesperado aconteceu. Ganhei! Não, senhor, nós ganhamos a corrida. Que ganharam o quê? Esse pangaré nem consegue ficar em pé? Isso não vai ficar assim não, hein, mano? O povo não aceitava a derrota e queria uma vingança que sacudiria o império. Senhor, encontramos esses pagãos dando dislike no nosso império. O que devemos fazer? Matem todos. Mas já era tarde. A rebelião de Nika em 532 AD literalmente arrasou metade da cidade e deixou mais de 30 mil mortos, e por mais um pouco Justiniano e até Constantinopla cairia. Mas com a revolta controlada, Justiniano era a face do poder. Ele começa uma série de reformas nos prédios destruídos e dá um novo brilho à cidade com a construção de um ícone que seria a imagem do Império Bizantino. A Basílica de Santa Sofia, ou para os falantes do grego homérico como eu, Hagia Sophia. Agora que o povo estava calminho e feliz de novo, Justiniano iniciaria um plano ousado que mudaria o rumo do Império e do mundo. Bizantinos! Vocês querem as terras de vocês de volta? Vocês querem matar pagãos? Hoje vamos jantar no céu! Os bizantinos queriam treta com eles, muçulmanos e germânicos. Com os muçulmanos o negócio ficou indefinido e eles assinaram a Paz Eterna, que durou 10 anos. Mas de 532 a 554 AD, os bizantinos lutariam contra os germânicos e no final recuperariam uma boa parte do território perdido. O Império Bizantino ficou ainda mais forte, rico, poderoso e influente. Toque, toque. Quem é? Maomé. Depois da morte de Justiniano, o Império Bizantino foi atacado pela peste que devastou o Império social e economicamente. Constantinopla era a imagem do caos. Aproveitando a oportunidade, o Império Omíada muçulmano, com seu número quase infinito de gente, invade a região da Anatólia no início do século VII para conquistar tudo. Mas um jovem general levaria a resistência contra essa invasão devastadora. Heráclio o Jovem. Era o início da dinastia heracliana. Depois de derrotar os persas, ele e seus sucessores enfrentariam a maior ameaça à cultura ocidental desde a Grécia Antiga. Depois de duras lutas, o Império Bizantino perde a região do Levante, perde o Egito, perde a Tunísia e perde a região que deixaria a Europa cercada a oeste e levaria o terror aos reinos cristãos, a Península Ibérica. Mas os bizantinos não se entregariam e em 674 o imperador Constantino IV e suas muralhas parariam o avanço omíada em Constantinopla. E uma arma levaria o terror e desespero aos muçulmanos: o fogo grego. Mas os muçulmanos continuavam pressionando Constantinopla, que encolheu de 500 mil habitantes para menos de 50 mil. O povo foi reorganizado na Anatólia em temas, distritos menores e autônomos que responderiam ao Império. Com os exércitos retirados da região dos Balcãs para conter os muçulmanos, os pagãos eslavos aproveitaram para avançar em direção à Grécia, parados apenas pelo imperador Justiniano II em 688. Mas que se tornou tirano, foi exilado do Império Bizantino, surgindo uma nova dinastia em Constantinopla, a dinastia Isaura. Mas se a situação dos bizantinos está ruim, não tema, ela vai ficar muito pior. Mas a Europa tinha ele, o Cavaleiro Alfa, o primeiro islamofóbico, ele, o general franco Carlos Martel.
Ele derrota os muçulmanos na lendária Batalha de Poitiers em 732 AD, num confronto que mudaria o rumo da história e deixaria acesa a chama da Reconquista. Agora, Constantinopla dividiria o campo com grandes jogadores: árabes a leste, Império Búlgaro a oeste e o grande reino franco liderado por ninguém menos que ele, o arauto cristão Carlos Magno. Mas enquanto isso, em Constantinopla, finalmente, depois de anos esperando você ficar adulta, vamos ter nossa primeira noite de núpcias, querida. Shhh! Eles estão observando a gente, querido. Quem? Os ídolos. Não podemos fazer nada com eles aqui. Já volto, querida. Onde estávamos mesmo, querida? O rei Leão III e seu filho Constantino V proíbem a adoração de imagens e ídolos no Império Bizantino, deixando a Igreja Católica bem magoada. Ela fica cismada, o povo fica cismado e acaba se revoltando contra a dinastia Isaura. Agora o Império Bizantino atingiria os céus com sua dinastia mais importante, a dinastia macedônica. Durante 2 séculos, essa dinastia traria de volta a glória e o brilho dos bizantinos, colocando o império entre as principais potências culturais, políticas e militares do seu tempo. O primeiro cara foi Basílio I, e a partir de agora eles não iriam mais se defender. Eles iriam atacar. Sob o imperador Leão VI, o Sábio, eles começam a destruição do califado abássida que infernizava a vida dos gregos. E no início do século XI, o Império Bizantino já dominava toda a Ásia Menor. Mas eles ainda queriam um velho inimigo de joelhos, o Império Búlgaro. E ele seria o responsável pela submissão total dos Balcãs. Papai, eu vim te apresentar meu namorado. Ah, é, minha filha? Que legal. E de onde ele é? É da Bulgária, papai. Ah. Vamos dar uma volta, meu genro? Se você ver minha filha de novo, eu te janto, seu moleque. O Bulgaróctono, o assassino de búlgaros, Basílio II. O Império Búlgaro não conseguia resistir e caiu definitivamente diante dos bizantinos na Batalha de Clídio. Constantinopla voltou a crescer e se tornou a cidade mais rica da Europa. Reformaram o direito romano em 60 volumes, que é estudado até hoje. A população voltou a crescer, 400 mil habitantes felizes e alegres até que... Toque, toque. Quem é? As Cruzadas. Os terríveis turcos seljúcidas já estavam às portas da Europa novamente e já tinham invadido parte do território bizantino da Anatólia. Recuperar a Terra Santa e expulsar os turcos da Europa era uma questão de honra para os europeus e as cruzadas eram os meios para conseguir esse fim. Mas a Quarta Cruzada viu o ideal cristão ser afundado sob a ganância e corrupção. A Grande Cisma separou definitivamente a Igreja Católica e Ortodoxa, deixando seus membros em constante estado de guerra. Mas esse sentimento não passou de uma simples desculpa quando Veneza liderou os cruzados católicos em um ataque covarde e vergonhoso contra os ortodoxos cristãos em Constantinopla. E eles tinham apenas um objetivo em mente: o ouro bizantino. O cerco de Constantinopla em 1204 foi um golpe duro e devastador demais para o Império Bizantino, que teria de encontrar forças em sua fé e determinação para enfrentar sua prova final 250 anos depois. Num dos maiores e mais brutais cercos da história da humanidade. Bônus AD. O Império Bizantino nunca foi Império Bizantino. Foram historiadores mais modernos que criaram esse nome para diferenciar o Império Romano do Ocidente e do Oriente.
Mas até a queda do Império em 1453, todo mundo pensava que aquele ainda era o Império Romano, que no século IV tinha mudado sua capital para Bizâncio. Quando o Império caiu diante dos turcos, o imperador Maomé II até se chamou de César de Roma. Pois é, mentiram pra gente esse tempo todo. Quando tinham rivais, os imperadores bizantinos não costumavam matá-los. Eles geralmente eram mais benevolentes. Eles só cegavam ou mutilavam os caras, mais nada. Quando Justiniano II foi exilado, cortaram o nariz do cara fora. Mas ele voltou 10 anos depois e reclamou o trono usando um nariz de ouro. Em 2001, o Papa João Paulo II visitou a cidade de Atenas e, diante do patriarca ortodoxo, pediu perdão em público ao se referir ao cerco de Constantinopla em 1204 pelos católicos. O pontífice condenou o ataque e chamou aqueles guerreiros católicos de cruzados maníacos do século XIII. E fechamos aqui, meus cavaleiros, e como sempre eu queria agradecer demais a vocês por assistirem, e em especial aos meus cavaleiros apoiadores que investem e financiam o meu trabalho para eu continuar produzindo esse conteúdo 100% original que vocês tanto gostam. Dá muito trabalho fazer tudo isso, mas com esse apoio de vocês eu consigo inovar, aumentando cada vez mais a qualidade do canal. Então, de novo, muito obrigado por tudo, um grande abraço, se cuida e adeus!